Nós estamos de volta, meus amigos, ao Anexo 2 Podcast. Voltamos depois de uma semana. Deixa eu ir diminuindo aqui a trilha. Nativa. Episódio 54. Sejam muito bem-vindos. É o 54 mesmo? Alguém da equipe aí pode me ajudar? Eu tô olhando aqui. É isso aí. É esse? Ó, o Bruno dando um salve. É isso aí. Nós estamos de volta. Na semana passada a gente teve um pequeno problema no nosso episódio. Na verdade, é na semana retrasada, né? Na semana passada a gente não teve devido à conferência profética. O episódio com o pastor Joseph teve que sair do ar por motivos de força maior. Mas a gente está de volta aí e vamos com tudo. Estou aqui na mesa hoje com o pastor Marcião. Fala, galera. Palmas por Marcião, meu amigo. Palminha excelente, hein? Põe a igreja aí, pô. Deixa a galera. Brincadeira, né? Brincadeira. Mano, eu tô apanhando dessa mesa aqui. Se o 15 Fabiano... de Piracicaba entrando no estádio, meu, 4 torcedores aplaudindo. Se é pra aplaudir Jesus, faz direito, né? Os pregadores falam isso, né? Felipe Nagem. Valeu. Bem-vindo, Felipe. Mais uma vez. Mano, eu tô só ramelando aqui hoje. E o nosso amigo aqui, meu parceiro, Fran Chico, sei lá como que a galera conhece, o nosso profeta. Não, Chico. Tamo junto. Sempre junto. É isso aí, muito obrigado aí pela presença de vocês, Amém, viu? uma honra. Palavra hoje top, hein, Marcião? Amém, glória a Deus. Foi bem legal. Galera, só comenta, se inscreve, compartilha e fica firme com a gente aí, ó. Nós vamos gravar um episódio especial de fim de ano. Nosso pastor Marcinho vai estar aqui na mesa aqui, essa mesa aqui com a gente. Ele está lá numa missão aí na conferência lá em Santos também hoje. Depois da conferência profética, né? Tem bastante coisa pra gente falar aqui ainda, mas a gente vai ter um episódio aí de fim de ano aí especial, tá bom? Vamos com tudo então. Fala aí, Marcião. Pastor, conta pra gente aí. Qual foi a tua inspiração pra essa mensagem hoje? Cara, dentro daquilo que foi compartilhado hoje ali, é uma vida com propósito, né? E eu dei uma abordagem ali na figura de Davi, né? E falei um pouco de alguns outros personagens, mas especialmente de Davi, quando ele faz aquela menção no Salmo 27, quando ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, né? Que eu possa morar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E qual a relação disso com uma vida com propósito, né? O que te impede de você viver uma vida com propósito no Senhor? Exatamente quando você tem muitas coisas, né, na tua vida e você não tem um foco certo, um alvo certo, você não tem um propósito muito bem definido, e isso faz com que você acabe muitas vezes se perdendo, né? Quando você imagina que você estabelece várias metas, vários propósitos, vários desejos. Eu quero isso, quero isso. À medida que você vai alcançando, né, aquilo vai se cumprindo e você vai perdendo um pouco o propósito. Uma vez eu falei isso em uma outra pregação, eu falei assim, o cara chega na igreja, ele fala assim, eu quero ser restaurado. Normalmente, se a pessoa vem ferida, machucada, o primeiro propósito é esse, eu quero ser restaurado, A restauração acontece, porque Jesus vem, traz cura, restauração. E aí a pessoa fala, agora eu quero casar, quero conhecer alguém legal, casar, constituir uma família e tal, e acontece. A pessoa conhece alguém em casa, tem filhos e tal, né? Quero prosperar financeiramente, a pessoa prospera. Mas e aí? Você entendeu? Se a gente vive a nossa vida focada nesses tipos de propósitos terrenos que são comuns a todos os homens, chega uma hora que você olha e se fala, cara, mas é isso, entendeu? Então, é isso que eu estou buscando. Porque, cara, na boa, você não precisa estar em Jesus para viver isso, entendeu? Se quer prosperar financeiramente, vai trabalhar, vai estudar, vai né? Se quer conhecer uma pessoa legal, né? Você conhece uma pessoa, se você buscar com a motivação certa, enfim. Mas, cara, quando você fala em Deus, quando você coloca Ele no centro como propósito, e aí, como Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor, e você coloca o teu desejo maior, o teu propósito de vida maior focado nisso, né? Aí é o que Jesus disse, você busca o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas se complementam. E essa é uma realidade, né? Infelizmente, você precisa viver e provar para você crer ali, ou
ou conferir, provar que realmente as coisas acontecem dessa maneira. Mas o intuito é esse, é despertar a igreja para essa realidade, porque a gente se perde muito, especialmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo em constante transformação, em constante mudança, e aí você sempre quer estar antenado, sempre atualizado, sempre, né? E isso acaba inevitavelmente influenciando também na tua vida espiritual, na tua vida religiosa. Por quê? Porque você começa a acostumar com isso. Tipo, hoje a camisa ali é legal, amanhã não, já saiu de moda, já é outra coisa e tal. Agora é legal usar boné. Não, agora já não é mais legal usar boné, agora é o cabelo assim. E essa mudança, isso vai habituando a pessoa a viver sempre mudando, sempre... cara, é difícil uma pessoa que ela está sempre buscando mudanças, transformação na vida dela, ela conseguir se focar em um propósito. E eu dei alguns exemplos ali. Você pega, por exemplo, Noé. Noé viveu por um propósito. Cara, a vida de Noé foi focada em um propósito. Constrói uma arca para mim. Cara, o cara viveu quase 100 anos da vida dele, da família dele, construindo essa arca. Você entendeu? É uma vida dedicada. Você pega Abraão, Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. O que foi a vida desse cara? A vida desse cara foi viver o cumprimento dessa palavra. Você entendeu? Então você olha para esses caras e você começa a ver. E aí você vê quando Deus chama Davi para ser um rei. Só que antes de Deus chamar Davi para ser um rei, Deus chama Davi para ele. Eu que te escolhi, eu te ungi. E isso trouxe essa consciência em Davi de que, cara, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Né? E se a gente entende isso, Deus não pega você e fala assim, vem cá, filho, que eu vou te pegar porque eu tenho uma obra na tua vida, vai lá e faz a obra e você não precisa mais de mim, entendeu? Só te conectei ali na tua obra e agora vai. Quando na verdade não é assim que funciona. Deus, ele te pega, ele te dá o teu norte, ele te coloca no teu trilho ali pro cumprimento profético daquilo que ele tem para a tua vida, mas a nossa dependência, o propósito nosso maior é permanecer no Senhor. E não no... Você entendeu? Cara, não tem muito sentido. Quando você inverte essa ordem e você coloca o objeto em si como prioridade na tua vida e não o teu relacionamento com o Senhor, é onde muitas vezes a pessoa se perde. Você entendeu? Então, um exemplo, uma pessoa, até mesmo falando dentro da igreja, você pega o cara que ele começa, e a gente vê isso acontecendo muito, o cara, ele começa pequeno numa igreja, ele começa fiel, buscando a Deus, vai no monte, ora, porque ele sabe que para acontecer aquilo ele precisa de Deus, ele precisa estar no Senhor, ele tem essa dependência. E ele vai e acontece. Só que daqui a pouco o cara, ele é líder de uma igreja enorme, grande, cheio de pessoas, aquilo começa a afetar a vida da pessoa de muitas formas, né? Pessoalmente ali, por todas as pessoas que o cercam. Influência, tudo mais. Influência que essa pessoa começa a exercer, questão financeira, que a pessoa começa a prosperar, muitas coisas começam, e daqui a pouco, se essa pessoa não cuida, aquela motivação, aquela prioridade que era a principal antes de permanecer no Senhor para que as coisas acontecessem, agora inverte. Agora a minha prioridade é manter isso aqui, a despeito daquilo que eu vivo com o Senhor. E aí é onde muitos acabam colocando os pés pelas mãos, para sustentar, para manter aquilo. Você entendeu? Agora eles começam a viver um propósito de vida voltado naquilo e não mais no Senhor. E isso daí a gente pode jogar para todas as áreas das nossas vidas. Pô, você quer prosperar financeiramente? Legal, Deus abre uma porta maravilhosa de emprego para você. Cara, quantas pessoas que se deixam consumir por isso? Agora a vida, o propósito de vida do cara se torna aquilo. Entendeu? É como se ele precisasse manter, sustentar aquilo de tal maneira que agora eu não tenho mais tempo, tal. E às vezes a pessoa joga isso até na conta de Deus mesmo. Não, Deus me abriu essa porta aqui, agora eu preciso, né, manter. E aí o cara negligencia o relacionamento dele conjugal, o relacionamento com os filhos, o chamado ministerial dele. Ele acaba negligenciando tudo para ver aquilo. O que é isso? Uma inversão de prioridades, uma inversão de propósito. Então, por isso que eu dei esse foco na palavra, uma vida com propósito. Mas qual propósito? Uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. O resto é complemento. Que foi o que Davi fez, né? Exatamente. E aí você vê por que Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus e por que
o ministério de Davi, o chamado dele foi algo tão ilustre. Se você olha, se você fizer uma comparação, você vê Jeroboão, por exemplo, quando houve a divisão de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, né? E Jeroboão se tornou um rei referência daquilo que é errado, ao ponto de todos os outros reis do Reino do Norte que vieram depois, a palavra fala que eles incorreram no pecado de Jeroboão, e por isso eles fizeram aquilo que o Senhor não aprova. E qual foi o pecado de Jeroboão? Foi exatamente inverter essa prioridade, inverter esse propósito. Ao invés dele reconhecer que Deus havia levantado ele e colocado ele como rei, ele, com medo de perder as pessoas do Reino do Norte para o Reino do Sul, uma vez que as pessoas deveriam descer para o Reino do Sul, onde Jerusalém estava para adorar a Deus, ele edifica 2 bezerros de ouro no Reino do Norte para o pessoal adorar. Então, isso é muito comum acontecer quando a pessoa perde ou inverte essa ordem de prioridade e de propósito na vida dela, né? Eu achei louco que você falou de Davi no verso lá de Atos, que fala que ele era homem segundo o coração de Deus também, é uma menção, e que ele que fará toda a minha vontade. Cara, isso é muito top. Porque é aí que mostra um pouco da diferença também de Davi. Porque o que é ser o homem segundo o meu coração? O que é isso? A gente vai ver, a gente vai falar disso das burradas de Davi. Sim. Só que é um cara que estava disposto a fazer toda a vontade de Deus, ainda depois de ter errado tanto. Sim. Isso é muito louco, cara. Eu acho que esse é o principal, né, cara? Quando Deus... É igual um pai, né, cara? Eu costumo falar isso, que, cara, a melhor referência de você ilustrar o relacionamento de Deus, porque a gente às vezes tenta imaginar como que a mente de Deus, né? Como que Deus nos vê. Cara. Eu falo, cara, eu acho que a referência que Jesus trouxe para Deus como Abba, como pai, ele ilustra essa figura de um pai terreno, um pai humano com seu filho. Cara, o que mais? Eu tinha até uma menção dessa na palavra, eu acabei tirando ali, que eu falava assim, se você é pai e você tem um filho que chegou numa idade ali adulta e ele prosperou demais, ficou rico, milionário, influente, uma pessoa tal, e ele falasse assim para você, pai, eu vou te dar um pedido que você pode me fazer, o que você quiser, mais um pedido, o que você pediria para o seu filho? O pai que ama o filho verdadeiramente, ele pedia, filho, eu só quero te ter por perto. Eu não quero que você me dê dinheiro, eu não quero que você me dê nada. Eu só quero ter você por perto, porque você é mais importante que tudo para mim. Você entendeu? Então eu imagino Deus olhando para a gente e falando, filho, eu não preciso nada que você possa me dar. Eu tenho tudo, eu posso tudo, eu não preciso de nada. Eu só quero ter você por perto, só quero ter o coração, só quero você aqui comigo. Você entendeu? E aí você começa a entender aquilo que está por isso que eu falei lá no final da mensagem. Eu falei assim, para você ser alguém segundo o coração de Deus, você precisa primeiro conhecer o coração de Deus. Exatamente. O que é importante para Deus, o que Deus valoriza, quais são as prioridades para Deus. E aí você vai entender o porquê que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Né? Vou pegar essa analogia que você fez, que eu vi no Instagram, acho que foi hoje mesmo que eu vi isso aí, eu rachei. O cara chega para alguém assim, tipo uma entrevista assim, sabe? Aí fala assim, $1 milhão ou ter Jesus? Aí o cara falou $1 milhão. Você viu isso aí? Eu vi, já vi. Oh, mas como assim então? Porque Jesus eu já tenho, $1 milhão eu não tenho ainda. Boa. Não precisa de Jesus, já tenho ele. Jesus eu já tenho, agora $1 milhão eu não tenho não. Nossa, achei top. Porque, mano, foi uma quebra de religiosidade também, tipo, o cara, porque é um cara que tem convicção, fala, não, eu tenho um relacionamento. Sabe o que vive. O cara falou sério ali na hora. O cara falou, tipo, esperando a resposta. Qualquer um vai falar, não, lógico, Jesus. Assim, não era entre uma coisa e outra. Tipo, isso eu já tenho. Na verdade, assim, a maioria das pessoas que nos escutam aqui, nós estamos numa igreja que quer ouvir a resposta religiosa. Jesus, porque, né, tô na igreja, mas peraí. Ou você tem um relacionamento ou não tem. Assim, e aí a gente até sabe de muitas coisas, de muita gente fala, olha, Deus me falou. E daqui a pouco o que Deus falou deu errado. Então, né, assim, a gente sabe que, como você falou, Jesus ele já tinha. Então são várias frases dessa, né? Uma que a gente costuma falar muito, né? O melhor de Deus vai vir e tal. E eu também ouvi uma mensagem dessa que também mudou meu coração. O melhor de Deus já veio, pô.
Jesus, tem algo melhor do que Jesus? Tem algo melhor do que Jesus? Não tem, né? Mas é claro que a intenção não é essa, né? Tipo, de abençoar, de profetizar, mas se você pegar no detalhe, a gente às vezes fala umas besteiras. Sabe o que eu acho um pouco que acaba até gerando esse tipo de comentário ou até esse tipo de pensamento? Exatamente quando ocorre essa inversão de propósito. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque quando o Senhor deixa de ser o centro e qualquer outra coisa passa a ser o centro, você entendeu? Você começa a criar uma linha de pensamento diferente, uma linha de prioridade diferente. E às vezes você começa a buscar, até mesmo na palavra, argumentos, justificativas para você respaldar aquela maneira sua de agir, aquilo que você faz. Por quê? Porque nada substitui esse lugar na presença de Deus. Cara, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, seja ministerialmente, seja pessoalmente, cara, se você priorizar essa uma coisa, que é estar na presença de Deus, buscar Ele antes de tudo. Cara, o que Davi fazia? Ele ia para uma guerra, o que ele fazia? Ele consultava o Senhor. Ele queria construir um templo. O que ele fez? Ele buscou o Senhor. Deus falou, não, você não, que você tem a mão suja de sangue. Teu filho vai levantar, você não. Tá bom, então faça um tabernáculo, uma tendinha aqui e tá tudo bem. Certo. Você entendeu? Tudo que ele fazia, ele buscava o Senhor. Ele buscava a direção do Senhor. A única coisa que ele fez, que ele não buscou direção do Senhor, ele... Deu errado. Deu ruim. Você entendeu? A única coisa, não perguntou pro Senhor se ele tinha que ir pra guerra. Ele achou que não precisava ir. Daí pra frente, você entendeu? Inverteu, mudou a prioridade dele ali. Então, cara, se você entender que tudo na tua vida gira em torno disso, daquilo que você vive, daquilo que você recebe nesse lugar, nessa busca, nesse relacionamento, cara, a gente não negligenciaria tanto isso, porque essa é uma realidade hoje da igreja, de uma maneira geral. A igreja, de uma maneira geral, negligencia isso. A igreja, de uma maneira geral, ela não vive esse relacionamento com Deus, como Deus gostaria que a igreja vivesse. Né? As pessoas acabam terceirizando isso. A pessoa até mesmo vem para um culto com a ideia do que eu vou para o culto para receber aquilo que o pastor tem para trazer, ou aquilo, né, vou receber o meu alimento, quando na verdade a pessoa tinha que vir para o culto para oferecer. É o contrário, ela vem cheia para transbordar aqui. Se a gente transborda junto, a gente iria viver algo extraordinário no Senhor. Exatamente. Você entendeu? Então você começa a inverter para justificar aquela tua falta naquele lugar que só vai alinhar quando você entender que você tem que estar ali. Isso é real, porque a gente que sobe para pregar de vez em quando, tal, né? O Marcião prega ainda mais. Mas até hoje é assim, a gente se prepara, cara, a gente vai com o frio na barriga, aquela, né? Eu particularmente não durmo na noite anterior, não durmo, a mensagem fica assim na minha cabeça. Parece que eu fecho o olho, parece que eu tô no altar, eu tenho essas sensações assim, é mó loucura. E a gente se prepara, a gente busca tal. Agora, por que isso não acontece todo o culto? Verdade. E se todo mundo do culto fizesse isso? Não, pô, cara. Aí, meu irmão, aí... Né? E você sabe palavra salta do altar. E se a gente, ainda vou mais longe, se muito do que nós gostaríamos de viver em um culto estivesse condicionado a isso, cara. Você entendeu? Aquela visitação, a glória enchendo o templo. E se for fora do culto ainda, Marcião? Melhor ainda, porque, cara, a gente contou aqui, a gente foi almoçar com o Kevin da última vez que ele veio aqui. E toda vez que a gente vai almoçar com ele, rola um negócio, ele entrega uma palavra, ele sempre na salvação. A gente comendo, o garçom assim do lado, Marcião, aí ele cantou e falou assim, você tá gostando do que tá acontecendo aqui? Aí o cara ficou mal sem graça, que achou que ele tava repreendendo ele. Aí ele falou, responde o que eu tô te perguntando, Kevin. Eu vi que você tá olhando, só tô querendo saber se você tá gostando, vem cá. Aí chamou o cara e aí já começou, pau. Você é cristão? E tal, não sei o que. Aí, mano, aí já falou de família, falou do filho, o cara começou a chorar, enfim. Aí no final, o cara terminou a conversa, ele te vejo no céu. É isso aí. O tempo todo, né? E tipo, né? Não precisa de muita coisa. Não. Só precisa de uma coisa. Só uma coisa. Quanto mais pleno você está dessa uma coisa, mais você transborda onde você estiver. Exatamente. Porque, cara, foi o que eu falei no culto, falar assim, hoje o templo somos nós, hoje o Espírito está em nós. E o Espírito é quem conhece o coração do Pai.
E é ele que revela, assim como o coração do homem, quem conhece é o Espírito do homem, quem conhece o coração de Deus é o Espírito de Deus. Por isso que quando você está cheio do Espírito Santo e você se depara com uma pessoa, com uma situação, você tem uma ousadia, uma intrepidez diferente que em outra ocasião você não tinha, porque o Espírito te impele aquilo. Não é você na tua naturalidade. Eu falo, cara, a gente ignora isso, mas tira o Espírito Santo da gente. Nossa. A gente vira uma desgraça. Eu, pelo menos, se tirar o Espírito Santo, vira uma desgraça. Como é que foi 2 minutos sem Espírito Santo? Você entendeu? Então, pô, cara, se eu sei que o quanto mais eu estiver nele, mais pleno eu estiver nele, nessa busca, nessa constância, isso mais vai transbordar na minha vida em toda, e isso afeta tudo, não é? Não afeta só a pessoa que você vai evangelizar. Afeta o teu relacionamento com os teus filhos, teu relacionamento com a tua esposa, teu relacionamento no trabalho, aonde você está, com as pessoas. Então é tudo. Isso afeta a tua vida. Foi o que eu falei. Essa mudança ela vai de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes a gente se desgasta buscando mudar as situações ao nosso redor e esquece que ela acontece, na verdade, de dentro para fora. Mas sabe o que é louco, Marcião? Que você falou um negócio interessante de Davi. E eu falei sobre essa imagem e semelhança também no Culto de Quinta, e eu usei mais a referência de Jesus. Mas Davi é uma boa representação, tanto que ele é uma das grandes representações de Jesus, assim, como homem. Porque você falou, Davi era um cara normal. Sim. Isso que é um cara normal, que tem uma vida normal, mas que vive por uma coisa. Sim. E se você tem uma vida normal, um cara normal vive por uma coisa, você vai viver coisas extraordinárias. Sim. Porque é de dentro pra fora, é o coração do cara. A gente vai ver a história dele, você vai ver que ele tava lá matando o urso, quando ninguém tava vendo, ele tava adorando, ele já tava compondo salmos, né? Porque muitos dos salmos ele já escrevia antes ele escreveu no anonimato, né? Alguns estudiosos bíblicos falam isso. Então era um cara comum, mas que vivia por uma coisa. E às vezes a gente acha que para ter essa vida espiritual ou uma vida tão intencional como essa, a gente precisa ser tipo quase que um monge, ou sei lá, tem que ser um bicho esquisito. Ser perfeito, né? Agora eu tenho que... Lógico, existe momentos de consagração, não estamos falando disso. Mas estou falando assim, Jesus vivia por uma coisa, não vivia? Mas ele era um cara do povo, ele vivia o dia a dia. Tanto que toda hora os caras iam lá e pegavam ele, né? João, os discípulos de João jejuam e oram, e os seus discípulos comem e bebem? Ele fala, mano, quando o noivo estiver aqui, você não precisa jejuar. Mas tem uma passagem muito legal também, que é a mulher do fluxo de sangue, que ela revela muito o propósito. Porque Jesus ele estava andando com todo mundo ao redor dele. E todo mundo encostava nele. Mas a mulher tinha um propósito. Ela estava atrás de uma coisa. Exatamente. Ela achou a coisa, né? Ela tinha, porque ele fala, pô, mas alguém me tocou. Aí o outro fala, não, mestre, mas tá todo mundo aqui, todo mundo tá te tocando. Ele falou, não, mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E o propósito, ele revela a virtude a qual você busca. Né? E isso é muito louco. Você vê uma coisa interessante no ministério de Jesus, porque quando ele chama os seus discípulos, e isso é muito importante para nós, porque a igreja nasceria a partir dos discípulos de Jesus, certo? A igreja primitiva nasce a partir deles. É a partir dos discípulos que o evangelho continua sendo pregado e tal. Só que Jesus não chamou eles para uma missão. Jesus não chamou eles para um envio. Jesus chamou eles para ele. Isso mesmo. Vem e me segue. Caminha comigo. Você entendeu? Então, e em momento algum, Jesus mudou isso. Pelo contrário, quando Jesus falou, eu vou ter que subir, e eles ficaram tristes, porque eles queriam continuar seguindo, Jesus falou, eu vou subir para que o Espírito que está sobre mim venha sobre vocês. Por isso que ele falou, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Só que agora não nessa maneira visível, mas eu vou estar em vocês. Eu em vocês, vocês em mim, como eu estou no Pai. Entendeu? Então, você percebe que o chamado dos discípulos é para estar em Jesus e para que Jesus esteja neles. Eu em vocês, vocês em mim. O resto é consequência. Você entendeu? Por que eles só começaram a fazer o que começaram quando o Espírito veio sobre eles? Você entendeu? Então, é estar nele, é essa uma coisa
que faz com que todas as outras coisas aconteçam. O resto é consequência, cara. Você não precisa se esforçar, se matar para fazer as coisas acontecer. Só permanece no Senhor, o resto faz. Cara, pensa que você está com Deus. Para Deus é isso aqui, ó. Ele muda o coração do homem, ele te dá graça, ele faz as coisas acontecer. Você entendeu? Mas essa vida comum do Jesus, no homem, é muito louco, né? É muito louco. Porque ao mesmo tempo tinha consagração. Todo tempo retirou-se e foi orar. Ninguém sabia onde ele estava, já sumia. Estava lá. É verdade. E vivia por uma coisa, mas vivia uma vida normal. E o The Chosen mostra muito isso. Eu queria que você contasse aquele testemunho que você acabou de me contar aqui. Você vê como que Jesus faz as coisas, cara. Pesado, cara, assim. Eu saí do trampo, né, assim, eu tava trabalhando, e eu até contei isso na célula, né? Tava na Copa lá, chegou uma menina e falou assim, olha, eu vejo Deus em você. Eu falei, graças a Deus, né? E a menina é espírita, tal, veio, enfim. Nem sei se pode falar isso, pode? Não, tranquilo. E o que acontece? Ela tava com um problema com a mãe, e a mãe dela tinha uma mancha no pulmão. Isso foi na segunda, no primeiro dia de trampo, primeiro dia. Quarta ou quinta, a gente voltou, porque era home office um dia sim, um dia não, né? Na quarta ou quinta, se eu não me engano, ela falou, olha, que ela perguntou como é que eu faço para conhecer um pouco mais de Jesus. Aí eu lembrei do Cauê, que ele sempre fala do The Chosen, né? E tem no Netflix. Ele falou, assiste The Chosen lá, meu, que fala de Jesus e tudo, e vai dar certo, vai dar bom para você. Cara, ela assistiu. Ela voltou na quinta-feira, eu acho, na quarta, ele impacta. Meu, assisti, cara, o negócio é animal, é muito top, ele faz tudo aquilo mesmo. Até então eu não sabia da mãe. E aí depois ela abriu, né? Eu falei, então, minha mãe tá na situação e tal. Ele falou, ora lá, cara. Mas não dei muito crédito, né? Ora lá. Cara, ela orou. Na quinta, na sexta, ela chegou e falou, cara, o Jesus o The Chosen falou comigo que minha mãe vai ser curada. Aí a mãe dela já é de idade, tudo. No sábado, tem aqueles exames pré-operatórios, né? Que prepara lá e tudo. E ela chegou no médico e falou assim, olha, a minha mãe tá curada, porque o Jesus o The Chosen falou que tá curada. Ela falou pro médico? Pro médico, cara. Nunca veio na igreja, irmão. Nunca veio na igreja. Ó, aí o médico, não, respeito sua fé, tá, mas vamos fazer os exames, né? Pré-operatório, enfim. Cara, fez o exame, não tinha nada, irmão. Não tinha uma mancha. Jesus do The Chosen, Jesus mano. do The Chosen. Sabe? Estamos orando errado, Cara, mano. sabe? Em nome do Jesus do Irmão, The Chosen. Esse é o código. Você sabe qual é a consequência? Ó, mandaram embora. Porque quem foi que falou isso aí pra ela? Mulher é diretora de marketing da empresa. E ela ficou doida, saiu falando de Jesus pra todo mundo e você que pagou. E quem foi? O dono da empresa falou, quem é que falou isso aí pra ela? É um bom motivo pra ser mandado embora. Foi o cara lá que entrou aí há pouco tempo. Aí. Então a gente não quer mais ele aqui. Os discípulos diriam que seria isso uma honra. Uma honra. né? Eu falei pra ele. Sofrer por conta Então, eu do não quero nome mais, dele, Não né? quero mais ele aqui. E aí foi embora. Jesus o The Chosen transformou a vida da mulher, mano. É E assim, arrumou uma demissão pro Flávio. Que honra, que honra. cara, Que honra. mas, e nisso, assim, normalmente em qualquer cenário Qual o do mundo, motivo da sua demissão? Jesus do The Chosen. mano. qualquer Ótimo. cenário do mundo, você ficaria preocupado. Pô, fim de ano, né, cara? Eu falei, mas eu fiquei tão em paz. Cara. Glória a Deus, mano. Fiquei tão em paz, meu irmão, que eu falei, cara, tá feito. E olha que de verdade, eu nem dei muito crédito. Pra você ver que isso aí entra um pouco também da religiosidade. Porque eu não dei crédito, de verdade. Mas eu testemunhei isso na célula. Porque quando eu falei, cara, eu fiquei impactado. Você não Falei, tinha cara, tempo não é de possível. ensinar o que era Jesus e falou, mano, assiste lá que é Foi o isso. que eu falei. E aí ela assistiu tudo. Ela assistiu do Netflix, baixou o aplicativo, assistiu, que eu achei que não tem a segunda Não, mas temporada ó- lá, e fez tudo. Ela fez o dever de casa, entendeu? Olha a força de vontade da mulher, né? Sim. Ela podia sim. ter parado no porque primeiro. Ela tinha, mas é que acontece, é como a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma necessidade. Muitas vezes, como o Marcião falou ali, cara, uma vida com um propósito, Jesus ele vai gerar em você uma necessidade para você enxergar o propósito. Né? A palavra propósito, eu já estudei um pouco dela, é proponere, é em latim. O pro é a frente e o ponere é colocar. Realmente é colocar à frente. E muitos de nós, a gente não sabe o que põe à frente, cara. A gente põe à frente o que a sociedade acha legal. Um carrão, uma casona, e o que você vai corromper e vai se corromper para ter tudo isso, teu propósito vai embora, cara. Você fica cego. Você fala, meu, eu quero ter essas coisas, mas o que eu estou corrompendo? O que eu estou abrindo, sacrificando para ter isso? Às vezes é uma família, filhos, né? E isso é muito complicado, porque eu só vou falar um negócio rapidinho, tá? Pode A falar. palavra de Deus fala em Oséias 4:6, que o povo perece por falta de conhecimento, mas ninguém lê o resto. Fala assim, que por falta de conhecimento, Deus ele rejeitou o povo e por isso rejeitou seus sacerdotes e também rejeitou seus filhos.
Os nossos filhos muitas vezes estão tomando pau, eu falo para pais de família, porque os caras não se posicionam, velho. Porque os filhos recebem de quem? Do pai. E o pai coloca o quê à frente? Vê o pai se matando de trabalhar, mas não vê o pai orando. Eu já vivi esses dois cenários. Eu já vivi o cenário em que eu era um frango na oração, e minha casa ninguém orava, eu cobrava da minha esposa, pô, você não ora, você não lê Bíblia, mas eu também não fazia. E o outro cenário que eu passei a fazer isso. Aí eu nem precisei pedir para os meus filhos orarem, eles vão porque eles me veem indo orar. Entende? Então, assim, o propósito do pai, ele automaticamente ele culmina, ele é despejado sobre o filho. Porque, né, como a Bíblia fala, Deus ele rejeita os filhos porque o pai está ensinando o que ele quer e não o que Deus está passando para ele, entendeu? Meu amigo, é uma coisa. Tem uma questão que é interessante, porque o evangelho, ele não é popular. O evangelho mesmo, verdadeiro. Raiz. Por quê? Porque o evangelho ele te chama para muitas renúncias. Você entendeu? E a pregação de renúncia, de sacrifício, ela não é uma pregação popular. Não é aquela mensagem que as pessoas gostam. As pessoas gostam da mensagem que promete prosperidade, que promete bênção. Isso é popular. Você entendeu? Só que exatamente essa mensagem impopular é a mensagem que produz efeito. Só que se você não vive o evangelho que você prega, e o evangelho ele não é uma mensagem popular, sim, acaba se tornando uma coisa desinteressante. Porque eu vou falar para você viver uma vida privada de algumas coisas, você entendeu? Prometendo para você que isso vai trazer benefícios maiores para a tua vida, mas eu não consigo te apontar esses benefícios ou ilustrar de forma clara isso para você, você entendeu? O cara fala, por que eu vou abrir mão de tudo isso para viver uma coisa que eu não vejo na tua vida, que eu não vejo, você entendeu? Então isso traz uma responsabilidade grande de que você possa espelhar, na verdade, o fruto dessa renúncia e dessa busca, você entendeu? Então, cara, por que Davi era uma pessoa que ele trazia o povo com ele trazia as multidões com ele? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque enquanto estava todo mundo se borrando nas calças por causa lá de Golias, ele chegou e falou, não, cara, eu matei um urso e um leão, você entendeu? Ele vai cair, não é na minha força, ele vai cair no nome do Senhor dos Exércitos. Opa, ó a sobrenaturalidade. Você entendeu? Então é diferente quando você quer impor algo simplesmente na base da teoria e quando você tem o testemunho que expressa a manifestação da glória e do poder de Deus. Porque é isso que atrai as pessoas. Você pega os grandes avivamentos que aconteceram, como Azusa, mais recente, e alguns outros, as pessoas não vinham na casa, no lugar, porque uma palavra legal estava sendo pregada, porque o pregador era eloquente ou porque era uma mensagem agradável. Elas vinham porque a glória de Deus estava se manifestando. Tanto é que a história conta que pessoas vinham e um quarteirão antes de chegar na casa, pessoas já caíam prostradas, chorando, pedindo misericórdia de Deus, consciente dos seus pecados. Outros eram curados antes de chegar, porque a glória de Deus estava se manifestando, cara. Quando você tem isso, as pessoas se abrem para a mensagem. Sim, então você fala, usando o meu testemunho como exemplo, cara, eu entro dentro de uma igreja que eu nunca tinha entrado, com a vida completamente destruída, sem perspectiva, sem expectativa nenhuma de vida, desacreditado, desde as pessoas que viviam do meu lado até as mais distantes que conheciam um pouco minha história, minha vida, sem esperança nenhuma. E aí você entra dentro de uma igreja, mais de 10 anos sob o vício de bebida, de drogas, de uma vida promíscua, você levanta a mão para o céu e fala, Deus, se o Senhor existe, me ajuda, me salva, minha vida é tua. Você é visitado instantaneamente por uma presença que você não sabe o que é, mas que te impulsiona a chorar, e você começa a chorar compulsivamente, e é como se alguém estivesse te abraçando e ao mesmo tempo te consolando e falando, eu estou aqui, eu esperei por esse momento, eu te amo e não sei o quê, e eu te perdoo e tal, e aquilo te toca de tal maneira, e você sai daquele lugar liberto. Você fala, o que explica isso? Nada explica isso. Aí você fala, isso desencadeia tanto na pessoa que viveu essa experiência, no meu caso, quanto nas pessoas que te cercam,
o desejo de conhecer isso e se sujeitar para viver essa uma coisa. Você entendeu? Então, você percebe como uma coisa está conectada à outra. À medida que você busca essa uma coisa e você traz essa presença da glória, onde os milagres, os sinais, as maravilhas de Deus se manifestam, isso acaba desencadeando o desejo das pessoas de buscar a viver essa uma coisa. Essa é a grande sacada, essa é a grande verdade do Evangelho. Você fala, o ministério de Jesus não era curar pessoas. Não era operar milagres. Até mesmo porque aquele cara que ele curou no tanque de Betesda, anos depois morreu. Você entendeu? Não era esse o propósito final. Qual era o propósito final? Anunciar o reino dos céus. Só que o reino dos céus era uma mensagem conflitante com o reino terreno, que as pessoas estavam pegando. Como que as pessoas dariam crédito para a mensagem do reino do céu? Ele precisava ser evidenciado com uma manifestação sobrenatural. Aí entra as curas, os milagres, os prodígios e maravilhas. Então isso, na verdade, é o cartão de visita para que haja crédito nessa uma coisa que era a mensagem do reino. Você entendeu? Isso é a mesma coisa hoje na igreja. O fim da igreja não é promover cura, não é promover milagres, não é promover sinais. Mas isso é importante por quê? Porque isso daí é o que desperta nas pessoas a consciência da realidade, da importância e do poder do que é você viver por essa uma coisa. Porque sem essa manifestação, às vezes a pessoa olha e fala assim, não, mas é muito chato viver esse evangelho aí, porque né, eu prefiro viver algumas coisas aqui que eu vivo do que dedicar minha vida só a essa uma coisa. Agora, dá uma experiência profunda, real e viva para essa pessoa. Aquele que precisa de cura, quando ele é curado, aquele que precisa de um filho que está preso nas drogas, por mais abastado que o cara seja, que nada consegue mudar, e aí de repente aquele filho é alcançado, sobrenaturalmente liberto. Vive uma experiência dessa, você vai ver se esse cara não vai buscar essa uma coisa. Sim, é isso. Uma das variações da palavra propósito também é prótese. A palavra prótese também vem dessa e aí acontece exatamente o que o Marcião está falando. Então às vezes as pessoas usam uma prótese para operar aquilo que está fora do corpo. E aí você não vai conseguir, cara. Que nunca vai ser a mesma coisa. Não é natural. Não é natural, não está conectada no corpo. Porque uma prótese, ela pode até te fazer andar. Ela pode... pode cumprir uma função, mas ela não está conectada na cabeça, ela vai imitar o que é natural, mas não é natural. Ajuda, mas não resolve. Você falou de renúncia do evangelho, tal, e, cara, esse lance de Davi, do caráter de Davi, que foi provado de uma maneira até absurda, se você for ver assim, o erro, a gravidade do que Davi fez. Eu estava ouvindo esses dias, né? Também acho que era um podcast que estavam falando sobre isso, que ele adulterou, ele assassinou e tal, e ainda talvez ele tenha até cometido um abuso, porque se você vê o texto, ele fala, chama Batseba. E ela vem, não tem muito detalhe, mas no contexto é o rei que está chamando. Sim. E era um rei que todo mundo sabe da honra, do respeito, um guerreiro e tal. Você acha que essa mulher tinha a opção de falar não para ele? Não, a mulher por si, naquela cultura, ela já não tinha muito direito de escolha. Ela já, pois é, não você tinha, imagina vindo de um rei. Você não pode analisar esse contexto dentro da cultura que nós vemos hoje. Sim. Era uma cultura completa, como é ainda em alguns países do Oriente Médio, uma cultura completamente diferente. Então a mulher, ela já tinha uma sujeição à figura masculina, ainda mais em relação ao rei, entendeu? Então não tem muito... Que era um rei brabo ainda, né? Não tem muito o que contestar. Mas eu tô entrando nesse mérito mais para dizer o seguinte, que tipo assim, aos olhos humanos, ainda mais se a gente for, como que um cara desse, meu amigo, pode ser... alguém segundo o coração de Deus, entendeu? E tem isso é muito forte. Só que o evangelho ele faz exatamente isso, cara, que também pureza de coração às vezes não está relacionado a um pecado, a um erro que a pessoa cometeu. Né? A gente vê a trajetória da vida de Davi, então duas coisas me chamou a atenção muito na palavra, que ele estava disposto a cumprir o que Deus tinha, então isso já estava meio implícito nele ali. E outra coisa, ele não cometeu o mesmo erro. Sim. Você não vê Davi cometendo o mesmo erro.
que se a gente for colocar isso no mundo espiritual, algo que seria uma iniquidade, né? Uma prática deliberada daquilo. Ele errou feio, mas ele nunca mais errou naquilo. O que é uma evidência de que o arrependimento dele foi genuíno. Né? Porque, cara, você vê, Paulo, que é Paulo, né, cara, que não dispensa apresentações. É outro absurdo também que... Paulo, em Romanos 7, ele fala, cara, sobre essa luta da carne, né, com o espírito, bem que eu quero fazer eu não faço, mal que eu não quero. E ele deixa claro que a gente vive em um corpo corruptível. Por isso que o ser humano sem o Espírito Santo, ele não tem para onde correr. Ele é vendido sobre o pecado. Sim. Não tem essa, não tem pessoal, você ouviu aqueles comentários que falam assim, mas aquela pessoa é tão maravilhosa, só precisa de Jesus. Cara, se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Você entendeu? Ela pode ter algumas atitudes boas, mas, cara, é uma pessoa corrompida. Essa é a real, né? É uma pessoa corrompida. Então, essa questão dessa luta da carne, Paulo fala assim, enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, a gente está sujeito à corrupção. O dia que nós somos revestidos pelo corpo glorificado, pelo corpo incorruptível, aí sim, essa natureza adâmica nossa, ela fica para trás e você é revestido da tua natureza celestial 100%. Hoje, o que nós carregamos? Nós temos uma natureza humana ainda, uma natureza carnal, terrena, que é diabólica, né? A palavra usa esse termo, diabólica, maligna, que é conflitante com essa natureza espiritual, essa natureza que é a natureza do Espírito Santo, o novo homem, o homem nascido em Cristo dentro de nós. E aí aquela luta de dois pitbulls, né? Quem vence nessa luta? Quem você alimenta mais. Então, e aí você entende qual que é a estratégia do diabo nesse negócio. Você entendeu? Porque o diabo, ele não consegue agir contra uma pessoa plena no espírito. Porque qualquer tipo de sedução, de atração dele, não vai afetar aquela pessoa, não vai atrair aquela pessoa. Você entendeu? Agora, o que ele faz? Ele propõe essas muitas coisas. Ele abre esse leque de opções para a pessoa poder viver e tira o foco da pessoa dessa uma coisa. Consequentemente, se você não se alimenta e não se fortalece no espírito, a tua carne se fortalece automaticamente. Você não precisa fazer nada para isso. Ela já se alimenta naturalmente pelo mundo corrompido, mundo que jaz no maligno. Então você percebe que a tua carne está em constante ali alimentação. É uma briga, né? Mas a carne ela predomina muitas vezes, por quê? Porque ela é alimentada automaticamente, enquanto o alimento do espírito você tem que buscar. Entendeu? Então, se você vive por uma coisa, você se fortalece no espírito. Quando você vive por muitas coisas, você não dá a importância devida no espírito. E aí é onde você fica vulnerável. Você fala, cara, qual foi o erro de Davi? Foi ter sucumbido com Batseba? Foi ter desejado ela? Foi ter matado Urias? Qual foi o erro? Não, o erro de Davi foi, no tempo que os reis saem à guerra, Davi ficou em casa. É isso. Então, mas exatamente pegando o gancho do que o Marção falou, para dar um exemplo de hoje, eu estava em casa. Eu já não venho para o culto, que acho que a gente foi para a conferência, depois eu fui viajar. E na quinta-feira eu não estava aqui. Aí eu não orei, faz uns 2 dias que eu não oro. Aí fui andar com a cachorra agora de manhã, antes de vir para o culto. Vi um negócio, opa. E Deus falou muito comigo agora que eu estava andando. Amigão, todo dia tem que ler, tem que manter, tem que... Porque assim, aí já faz 2 dias que eu tô cheio de coisa que vai entrando na cabeça, trabalho, isso, aquilo, festa de final de ano, tipo, Deus falou assim pra mim, eu não tiro férias não. Eu tava andando na rua com a cachorra, não tiro férias. Aí eu tava vindo pra cá, deu um vazamento no condomínio. Aí me mandou mensagem, precisa ir pro condomínio. Então, quase que eu mandei o Uber virar pro condomínio. Falei, não. Falei pra mim, não, vai dar outro vazamento na tua vida se você não tiver, porque assim, é o que o Marcelo falou, cabe a gente manter, porque problema, preocupação eu vou ter todo dia na minha casa. Só que se eu não alimentar, buscando, vai dar outros problemas. E aí, tipo, Deus me ministrou muito, a palavra falou muito comigo hoje por causa disso. Tinha que estar numa coisa. Cara, naquela parte da distração,
acrescentar uma coisa muito. A gente lê a Bíblia assim, você vai conectando um monte de coisa. Eu creio que o Marcião, quando prepara a palavra, cara, eu vou pôr isso, não, isso aqui vai ficar muito. Não, eu vou tirar, deve ser difícil, né, cara? Porque, né, Cauê, pra quem prega lá, fala, cara, eu vou preparar essa. Eu vou pôr, não, isso aqui vai ficar muita coisa, vai estender demais. E eu lembrei muito daquela parte de Natan, quando ele repreende Davi. Porque você fala, cara, quando Davi ele comete o erro, pô, ele errou. Ainda ficou oculto. Mas quando Natan vem com a história, ó, tinha um viajante passando aí, e ao invés dele pegar as ovelhas dele lá para o sacrifício, ele pegou a única ovelhinha do pobre. Aí Davi fala, não, esse cara tem que morrer. Fala, não, esse cara é você. Isso é... Nossa, pesado. Cara... E aí ele tem um encontro com a escandalosa graça também. Nossa, porque assim, ele foi moído. E é isso que eu queria até perguntar, Marcião. O Davi, ele tinha uma consciência do amor de Deus por ele. Assim, ele sem dúvida, cara. Sem dúvida. Só que assim, a gente lê a escritura é uma coisa. A gente tem hoje tal informação, a gente tem Jesus tal, conecta. Mas você pensa que loucura que é pra época. E por isso que eu acho que ele é um profeta também. A gente nem não se fala muito de Davi como profeta, mas para mim é um dos maiores profetas, porque ele teve uma revelação muito clara de Jesus. Mas você vê isso nítido na menção que ele faz no Salmo 51, quando ele fala, não me tires da tua presença e não tires o teu Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo naquela época não era como hoje. Você crê em Jesus, o Espírito Santo era restrito a algumas pessoas, alguns profetas, não era uma coisa assim. E Davi era um desses caras privilegiados, chamados por Deus, que via isso. Só que sabe o que é interessante? Que as pessoas tendem a ser extremas, né, nas coisas. Então Deus perdoa pecado, então é só pedir perdão e tá tudo bem. Não é bem assim, porque Davi, ele sofreu as consequências do seu erro. Muito. E foram consequências duras. Se você ler a história ali, você vai ver que ele pagou um preço alto. Você entendeu? Ali do filho, perdeu o filho e toda a família depois. O reino, né? O reino e ele ser, como que fala, ele foi ridicularizado, foi ali, ele era um rei. Saiu fugido uma época. Então ele era um rei, ele foi caluniado, foi pesado, os caras, os oficiais dele queriam matar os caras, ele falou... Se Deus está permitindo isso, ele tinha consciência que aquilo era consequência dos atos dele. E isso foi... Deus restaura o reino dele e tudo, só que foi uma maldição que depois se estendeu para a família. Você vê, então, cara, assim, Deus perdoa, mas a gente leva sequelas. Tem a consequência de tudo que você faz. Então, isso faz com que a gente considere a graça de Deus não como uma outorga para que a gente cometa o erro, mas como uma força capacitadora de Deus para que a gente não erre. Você entendeu? E isso tem que causar mais temor no nosso coração. Por isso que eu falei aquilo que é tão importante, porque a preocupação de Davi sempre foi estabelecer um lugar para a habitação de Deus, para onde ele pudesse estar todos os dias nesse lugar da presença de Deus. Hoje, esse lugar todos os dias da presença de Deus é a tua vida. Exatamente. Entendeu? E como que você lida com isso? O zelo que você tem por esse lugar de habitação, a consciência que você tem disso, é o que vai demonstrar, o que vai exteriorizar realmente a tua disposição de relacionamento por Deus, o quanto Deus é único na tua vida ou se ele é só mais um Deus, ou se ele é só mais alguém, você entendeu? Porque se ele é único, se você prioriza ele como essa presença, como essa pessoa, como naquela época eles priorizavam em relação ao tabernáculo, ao lugar onde é o lugar da adoração, porque aí seria a mesma coisa do que se você levar para aqueles tempos, quando você negligencia o teu devocional, você negligencia uma vida de santidade, você negligencia... Seria a mesma coisa do que a repreensão que veio sobre os sacerdotes ali no livro de Malaquias. Você entendeu? Quando o Senhor fala, vocês estão trazendo animal com defeito, vocês estão trazendo pão imundo para oferecer no meu altar, você entendeu? Quer dizer, quando você começa a dar de ombro, hoje é dia de festa, vai todo mundo subir para Jerusalém. Não sei, eu acho que eu vou ficar aqui em casa hoje, não estou muito afim. Mas hoje é dia de sacrifício, todo mundo vai levar ali suas primícias. Pega lá qualquer cordeiro lá, meio lá que tá meio torto lá, já leva para sacrificar. Na verdade, é uma coisa que acontece lá dentro.
Você entendeu? O coração começa a se corromper. Sim. E aí o que acontece do lado de fora é consequência disso. Por isso, buscar essa uma coisa na vida é muito importante, porque é não só o desejo de viver mais profundo em Deus, mas a consciência de que eu não posso perder essa presença por nada. Eu preciso zelar por ela mais do que tudo na minha vida, mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso zelar por essa presença, porque se eu correr o risco de me corromper e perder o desejo, não vou nem falar perder a presença, mas perder o desejo pela presença, eu já me coloquei numa condição de risco. Você entendeu? Quando você perde o desejo pela presença, não é nem a presença, porque você fala, cara, até pessoa que não frequenta a igreja sabe que depende de Deus, né? Quando você fala em Deus, a pessoa se quebra, não, Deus, tal, não. Quando graças a Deus. Quando tá em apuro, quando tá em apuro, pede a Deus, né? A pessoa às vezes fala, pô, ora lá na tua igreja lá, isso, né? Consciência todo mundo tem, agora desejo, anseio, fome pela presença, isso é muito diferente, entendeu? Então isso deveria ser um sinal de alerta para nós. Quando você percebe que você começa a perder esse desejo, quando o Senhor deixa de ser essa única coisa na tua vida que te motiva, que te atrai, que gera esse propósito, isso já é um sinal de alerta e já deveria ser ali o ponto onde você precisa convergir, voltar e da onde que eu caí, aonde eu perdi isso e voltar para resgatar isso. Porque daí para frente é ladeira abaixo. E assim, tem uma parte que a palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado à força. Né? E, assim, e que vai exigir de disciplina também, né? Assim, para você poder buscar e tudo mais. Tanto, cara, que muitas pessoas, né, que acompanham, que a gente está na célula, falam assim, ô Fran, cara, como é que eu lido com isso? Como é que eu busco? Eu falo assim, eu não vejo nada espiritual, fica lendo Bíblia, eu não entendo. Eu falo, olha, eu não sei se você consegue entender se existe algo mais espiritual de você ler a Bíblia 5 minutos e dar sono e ficar 3 horas em frente a um stream assistindo uma série a madrugada inteira e não dormir. Se você não falar para mim que não tem algo espiritual nisso, eu não sei te dizer o que é. É real, cara. É o que a gente acabou de falar, é a questão de alimentar a carne e o espírito. A carne ama alimentar. Exatamente. Mas aí quando você vai alimentar o espírito, ela não gosta muito. Exatamente. Aí ela reage. Dor de cabeça. Fê, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do teu testemunho aí em relação a esse lance até mesmo do Davi, mesmo errando feio tal, e tendo ainda em busca de uma coisa e tudo mais. Não precisa entrar tanto no detalhe e tal, mas esse lance também do evangelho que é de renúncia, tudo isso que o Marcião falou, eu lembrei bastante desse teu testemunho. Vamos lá. Não vou entrar em detalhes, senão vai demorar muito. Mas assim, depois que eu caí, vivi uma vida bem zoada. Aí você acha Jesus. Para mim foi muito impactante o que você acabou de falar. Eu não lembro quem falou aqui na igreja que o reino de Deus é tomado à força. E assim, requer muita disciplina e muita vontade nossa. Porque assim, fez 2 anos agora que eu tô aqui. E a hora que você quer mesmo mudar, é muito louco, porque Deus muda mesmo. O dia que eu renunciei tudo, que eu abri, porque assim, eu já vim aqui há 1 ano, mas ainda vivia com os meus problemas, diversas coisas, mas o dia que eu resolvi abrir mão mesmo, por causa de Deus, você renunciar mesmo, tipo, você abrir mão de tudo, confessar tudo, pedir perdão de tudo, e você querer mudar. Sim. Deus muda. Cara, a gente tá no mês 12, sei lá, vai fazer 1 ano, mas nos últimos 8 meses, eu vi coisa absurda acontecer na minha vida. Absurda mesmo. Eu encontro com você, a minha noiva que tá ali, ó, eu vi coisas absurdas, mas por isso que a palavra falou muito comigo, mas ainda num sentido até um pouco puxando para a conferência, do último, de queimar por Deus mesmo, de que você querer, Deus quer que você queime por Ele, mas se você não fizer a tua parte, não vai. Então, até por isso que foi, você se empenha e você fala com Deus, você pede, e Deus transforma, cara. Deus faz o que ninguém acredita. Então, assim, aí o Marcião vem e prega um negócio desse. Eu sei que deve ser difícil para muita gente. Tipo, a pessoa sai daqui, ela fala, não, eu vou buscar só uma coisa.
Mas amanhã, cara, começa a cair o mundo na cabeça da pessoa. A pessoa trabalho e tal, não sei o que lá. E aí a pessoa acho que vai abrindo mão, cara. Só que assim, eu não tive nada, assim, pra eu querer, eu não vi nenhum sinal antes. Eu quis. E eu falei, eu acredito que vai ter. Mas eu vou fazer a minha parte primeiro. Eu vou buscar ele. Eu parei de beber. O dia que eu parei de beber, que eu abri mão disso, porque era um altar na minha vida, Deus enxerga o nosso coração. Ele sabia onde ia estar o meu. E foi uma coisa muito difícil. Você fala, para de beber e tal. Mas pra mim era um problemaço. E a minha vida começou a mudar. O céu começa a abrir, você começa a ver coisa. Você fala, E aí te dá mais desejo ainda. Assim, você vem com a sua parte, mas Deus vem com a dele também. Sim. Mas Deus precisa ver a atitude nossa. E o dia que aí, depois entrou um monte de coisa, né? O meu confessar, tudo. Mas aí já entra num negócio que eu já falei no primeiro podcast aqui que eu participei, que é uma coisa que vocês pregam naquele altar, que é processo. Se você topar viver os processos de Deus, se você abraçar os processos de Deus e tomar martelada de Deus, Deus vem com a parte dele. Então, assim, foi muito louco. Então, eu vi muita coisa. E Deus restaura. Deus restaura tudo, cara. Eu tava brincando, Deus restaurou até meus gols feios que eu fazia no futebol. Eu compartilhei, isso é sério. Porque eu fazia o gol igualzinho, os caras falavam, isso é muito ruim. Eu falei, tudo bem, mas eu fiz o gol. Deus restaura até isso, cara. Então, nem jogar bola você jogava mais. Né? Então, cara... que assim, só pra eu dar um pano de... A gente não precisa entrar no detalhe, mas parte do processo dele, ele ficou sem amigo. Parte dos erros que ele cometeu, ele ficou isolado. Ele ficou... Quantos anos você ficou sem 4 anos e meio, sem ninguém. Não jogava bola, jogo do Corinthians que ele gostava de ir, não ia, tal, não sei o quê. E por causa de uma decisão dessa, uma fome, e atrás de uma coisa, Deus foi enxertando as coisas e trazendo, acrescentando na vida dele. Isso pra mim é o mais louco de tudo. Mano, o dia que eu tava indo pra jogar bola pela primeira vez, que os caras me chamaram, era 7 horas da manhã, eu nunca acordo cedo, véio. Acordei 6 horas da manhã. Eu agradeci a Deus tanto, mas com uma sinceridade, falar, bagulho besta, né? Você fala, mano, jogar bola, não. Mas é quando você abre mesmo e você tem fome. Mas tem que ter fome, cara. Deus. Aí tem aquela parada, louco, né? Assim, a própria palavra diz, né? Sobrenatural. É sobre o natural. Faz o natural, como o Fê falou, faz a tua parte bem feita, que o sobre de Deus vem, cara. Faz o teu papel, cumpre bonitinho, né? Que acontece, cara. Deus, ele ama ser posto à prova naquilo que ele se compromete com você, mas a tua parte com ele é decisão sua. Você tem que fazer, que aí o sobrenatural acontece. Top. Eu quero fazer um anexo na tua palavra. Bora, manda aí. Que eu lembrei, que fala exatamente isso, cara. Pra gente... Quanto tempo a gente tá de rec aí, gente? Tá, estamos encerrando. Do jovem rico, que chega pra Jesus... né? O que eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? E então joga a primeira, né? Bom? Por que você tá me chamando bom? Isso é muito louco, né? Porque tem várias formas de você enxergar isso. De que forma que Jesus perguntou? Porque uma vez eu vi o Rodolfo Abrantes falar isso e eu achei louco. Não existe a Bíblia da entonação, né? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, mas qual a entonação que ele usou para aquilo ali? E aí, talvez ele... tem várias aplicações porque que ele falou do bom, mas onde eu quero chegar é o seguinte, que aí ele vai falando, segue os mandamentos, cara, você não conhece? Conhece, isso tudo eu já tenho feito, aí você pensa, o cara era rico, o cara conhecia a Bíblia, o cara respeitava a Bíblia, mano, tem noção, porque às vezes a gente olha o jovem rico e a gente não entende o contexto, que talvez esse cara era o discípulo ideal para Jesus. Mano, é esse cara que você quer ter no time, não é? Fala, Marcião. Pô, o cara respeita a Bíblia, das irmão. Credenciais, né, mano? Mano, o cara tem Bíblia, obedece a Bíblia, porque ele afirmou lá, não, isso eu já tenho feito, honro, você faz, isso eu já faço, tal, não sei o quê. Tinha fome, foi em Jesus, sabia que Jesus era bom, reconheceu isso. Olha o tanto de atributo que esse cara tinha, mas sabe o que Jesus fala pra ele? Que tem essa passagem contada em 3 evangelhos, né? Um deles, eu não lembro qual, Jesus fala pra ele assim, mas só te falta
uma coisa. É isso mesmo. Mano do céu, você tem noção da profundidade que é isso aqui que a gente tá falando? Porque é o parar de beber, é o jogar bola, tem coisa, ai, que bobeira, tal, não sei o quê. Mas, cara, é uma coisa. Esse cara tinha tudo, ele tinha tudo pra ser sei lá, tanto que a gente não sabe nem o nome dele, né? Sim. Nem o nome dele a gente não sabe, a gente só sabe que ele era o jovem rico, que ficou isso na história. Porque essa única coisa que parecia um negócio pequeno era o que faltava pra ele, cara. E aí, acho que se eu não me engano também, nesse mesmo texto, Jesus, ele diz que Jesus o amou. Tipo assim, eu imagino, Jesus desejou esse cara assim, falou, mano... Faltava um passinho. Mas faltou isso. Porque Jesus não queria o dinheiro dele. Aí ele fala, só falta uma coisa. Entrega tudo que você tem pros pobres, vem e me segue. E aí o cara... Que nas entrelinhas o que Jesus está dizendo para ele, só falta uma coisa, seu coração. Isso. É isso mesmo. Só preciso dele. É isso mesmo. Que Jesus queria o dinheiro dele, mano? Era só pra saber, assim, né? Tipo... E faltou uma coisa. Mas é louco, isso daí tá meio dentro do testemunho do Pedro que ele falou, porque... Muitas vezes, quando você se volta e o Senhor quer te levar para esse lugar de uma coisa, Ele vai tirar algumas coisas e alguns apoios da tua vida, né? Que normalmente são coisas que a gente usa como justificativa, como argumento. Então eu também vivi muito isso. Quando eu me converti, Deus fez uma limpa de amizades, de relacionamento e tal. E de repente, quando eu me vi sozinho, eu e minha mãe. Você entendeu? Que era dependente minha e uma pessoa que eu praticamente, até meus 25 anos, eu não convivia. Morava na mesma casa, mas não tinha relacionamento. Eu não vivia em casa, vivia só na rua, vivia, né, só na bagunça. E de repente está eu e minha mãe. Você entendeu? E aí você entende quando Deus tira você dessas muitas coisas e te coloca no lugar para que você possa entender esse chamado dele para você vir. Depois Deus vai acrescentando tudo de novo. Acrescentou melhores, né? Amigos melhores, um relacionamento melhor, uma vida muito melhor. Só que primeiro ele te leva para esse lugar de você provar essa uma coisa para que você nunca se esqueça da onde você saiu. Cara, é o testemunho da igreja de Éfeso, né, cara? De Apocalipse 2, que você fala, cara. Você olha as qualidades daquela igreja. Igual você falou do jovem rico. Uma igreja que tinha tudo, cara. Você entendeu? A igreja que você fala, pô, sonho é ver a igreja hoje vivendo, os caras viviam lá. Só que eles tinham perdido uma coisa. Tenho contra ti uma coisa também. Isso. Nossa. Deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus, cara. Você entendeu? E aí você vai entendendo como, né, tudo isso aponta para exatamente aquela questão que eu pontuei na mensagem. Falei, cara, Deus não está preocupado com o que você pode fazer, o que você pode realizar. É o teu coração. É você estar no lugar secreto. É você amar e desejar a presença de Deus. Por isso que Paulo vai em 1 Coríntios 13, vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse tamanha fé para fazer coisas extraordinárias, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu desse tudo que eu tenho para ajudar, ainda, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. E aí, quando você entende esse conceito de amor ali dentro do que Paulo apresenta, é exatamente isso. Se o teu coração não estiver no Senhor, é tudo superficial, cara. Isso é a base de tudo. E essa é a luta diária, cara. Eu vou te falar, acho que é a minha luta diária e a luta diária de todo cristão que deseja viver verdadeiramente o evangelho, cara. Que é você nunca... Você tentar não se perder nas muitas coisas e você manter o teu foco olhando, sabe? Então, às vezes as pessoas vêm... Cara, eu sou uma pessoa que eu me converti no Bola de Neve. Eu também. Eu conheço pouquíssima de outras, conheço quase nada. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam, cara, você viu o que aconteceu naquela igreja? Com aquele pastor, com aquele... Eu falo, cara, não sei nem quem é essa. Como você não sabe? O cara, você fala, cara, não sei quem é. Mas por quê? Porque eu tento não me perder com muitas coisas. Eu tento não deixar que o meu coração seja contaminado com essas coisas. Eu tento olhar continuamente para o mesmo Jesus que um dia me buscou, que se revelou a mim, que me fez ser apaixonado por ele e não deixar que nada afete essa paixão.
Você entendeu? Cara, esse é o maior desafio que você fala, Márcio, qual que é o maior desafio que você tem na vida? Eu falo, cara, o meu maior desafio é esse. É continuar apaixonado por Jesus todo dia. É acordar e dormir apaixonado por Ele, sem deixar que nada roube essa alegria e esse amor do meu coração por aquilo que Jesus fez. Independente de quem eu seja, independente daquilo que o Senhor fez, independente de qualquer outra coisa. Cara, eu olho com muita gratidão e muito amor por aquela experiência que eu vivi. Isso não é viver do passado. Isso é você não esquecer de onde Ele te tirou, a maneira que Ele se revelou a você, o carinho que Ele te acolheu, o abraço que Ele te deu, o colo que Ele te deu, sabe? Aquela limpeza, aquele cuidado que Ele te fez, tudo que Ele plantou no teu coração, tudo que Ele poupou você de ter, né? Talvez eu teria que ter vivido como consequência da minha vida. Então, quando você começa a colocar tudo isso, cara, você é tomado por um amor por Jesus que você fala, cara, nada importa, eu só quero estar presente. É o tamanho do perdão, né? Eu tenho isso dentro de mim. Só quero estar com o Senhor. É muito perdão. Irmão, que muito foi perdoado, muito amo. Exatamente isso, é isso. Essa música é... Meu Deus, mano, que episódio especial. Cara, obrigado pela tua presença aqui, Fran. Você também sempre pode vir mais vezes, viu? Pode convidar. Que foi top. Pode chamar. Nem preciso te agradecer. Tamo junto. Palavra top. Glória a Deus. Obrigado aí pela tua participação também. Valeu. Se você tá assistindo aí até agora, cara, obrigado também, viu, por ficar com a gente até aí. Essa mensagem falou muito no nosso coração. Saiba que é isso. Você precisa só de uma coisa. Né? Então, tantas coisas. Você quer fazer uma consideração final, Marcião? Só uma coisa. Só uma coisa só acrescentar. Viva uma vida com propósito. Uau, que esse propósito seja uma coisa. É isso. Ele, só. Amém, amém. Obrigado, viu? Compartilhe essa mensagem com mais pessoas aí. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se prepare aí que nós vamos para o nosso episódio de fim de ano aí. E a gente vai se falando por aí. Obrigado, família. Deus abençoe. Valeu. Valeu, gente. Tchau.